Salve galera, mais um Cultura-se começando por aqui na tela da TVC. Seguimos na nossa segunda temporada do Nós no Batente, esse projeto massa aí do Porto Dragão que mostra um pouco o pensar e o viver de arte de 12 artistas ou grupos daqui do nosso Ceará. E tudo isso contando com acessibilidade, reforçando ainda o papel enquanto instituição cultural de democratizar a arte e a cultura. Nesse segundo momento, saiu um pouco daqui de Fortaleza e caiu na estrada e foi mostrar pra gente o que tem de bom no interior do nosso estado. E nessa semana, a gente desembarca no Cariri para conhecer o grupo Ninho de Teatro. O Ninho de Teatro começou lá em 2008 como um grupo. Em julho de 2011, abriram as portas da sede a Casa Ninho. Desde então, a casa tem abrigado cotidianamente espetáculos, ensaios, reuniões e mostras de artes. Constituiu-se como produtora, que tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento dos profissionais de teatro da região do Cariri, situada no sul do Ceará, além de uma integração com profissionais experientes do mercado regional nacional. Quer saber mais? Pois acompanhe agora Nós no Batente, Grupo Ninho de Teatro. O Grupo Ninho de Teatro abriga cotidianamente espetáculos, ensaios, reuniões e mostras de artes na Casa Ninho. A casa é um imóvel comprido e estreito conjugado entre um prédio e uma outra casa. Na fachada apresenta da esquerda para a direita uma porta e duas janelas alongadas e estreitas. As três têm a mesma largura. São cobertas por 2 tampos lisos de madeira de cor marrom. As janelas vão quase até o chão. Entre a porta e a primeira janela há uma placa de ferro preto com o desenho da fachada da casa em preto e branco e abaixo escrito Casa Ninho. Na alvenaria, o contorno das aberturas é em tons de marrom e laranja. Na parte superior, a parede é branca e do meio para baixo cor de laranja. Na entrada há um corredor de cor bege. Na parede da direita há pinturas coloridas de 2 pessoas mascaradas sentadas, cada uma com um vaso de planta no colo. Na parede da esquerda há um quadro de moldura preta. Depois do corredor há uma sala comprida de paredes pretas, tetos de telhas de barro e refletores de luz, chamada de espaço cênico. Ao fundo da sala e de trás das cortinas pretas está uma cozinha. O piso é de cimento. Governo do Ceará, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Porto Dragão apresentam... Na calçada uma porta se abre e uma pessoa sai. O Grupo Ninho de Teatro é formado por 8 integrantes. Aparece do joelho para baixo. Nós somos 4 mulheres e 4 homens. Usa jeans e tênis. Existe aí um equilíbrio entre os gêneros. A sombra se projeta nas paredes. São pessoas com faixa Outra etárias pessoa anda. bem distintas. Existem alguns integrantes na casa dos 20 e poucos anos. Usa saia e chinelos. Na casa dos 30, dos 40 e também dos 50. Outra pessoa. Nós temos origens de saia e descalça. Bem diversas também. Na outra calçada abre uma porta. Alguns são aqui da região do Cariri. Outra pessoa sai. Outros são de outras cidades. De cima, pés com chinelo caminham. E essa diversidade... Um carro dá ré. Não só nas faixas etárias, mas também... Sai da garagem. Nas origens, faz com que aflore uma potência criativa muito interessante. Na bicicleta, pés com chinelo. Não só no fazer artístico, mas também na gestão de grupo. Nas relações entre os integrantes, existe sempre uma perspectiva de buscar horizontalidade em todas as relações. Tem sido assim, nessa constante busca por esse equilíbrio no nosso fazer teatral. Numa placa de sinalização, bem-vindo a Crato. Na tela, Grupo Ninho de Teatro. Sequência de imagens de paisagens cearenses. Os caminhos seguem abertos. E continuamos apostando cada vez mais na transformação do nosso dia a dia. O que podemos transformar e inventar a partir dos nossos lugares? E se ampliarmos os nossos centros e limites? O Porto Dragão, em parceria com grupos, artistas e mestres da cultura do Ceará, nos convida a inventar caminhos e nos conectar com trajetórias que inspiram e revelam o viver de arte a partir dos seus territórios. Na fachada, Arte Jucá. Apesar dos imagens perigos, aceleradas de somos pessoas. Nós, no Batente. Sobre uma pedra, um homem negro mostra os polegares e pula no mar. Na tela, a frase Nós no Batente, nova temporada sobre performances artísticas. Nós ao vivo enfrentando tropas. Não me espere, nos aguarde.
De cima, centro da cidade de Crato. A Casa Ninho está entre um prédio e uma outra casa. A pessoa de jeans e tênis caminha. Para em uma porta de madeira com rampa. A imagem sobe, o rapaz abre a porta. Olá, sejam todas, todos e todos bem-vindos. Esse aqui é o espaço da Casa Ninho, sede do Grupo Ninho do Teatro. Gostaria de convidar todos vocês para conhecer um pouco do nosso ninho. Depois do corredor, a imagem acelera e gira na sala de paredes pretas, o espaço cênico. O espaço da Casa Ninho se mantém de maneira totalmente independente. Ele abre as cortinas. Não existe nenhum tipo de incentivo financeiro, seja público ou privado, ou de qualquer outra natureza. Há uma cozinha. São os dois coletivos artísticos que ocupam o espaço da Casa Ninho e que gerem ele. Francisco Francieuges. Que custeiam todas as contas do espaço. Homem branco de cabelos curtos pretos. Esse é um imóvel alugado. Usa óculos e barba. Então, nós temos despesas contínuas durante todos os meses, que são o aluguel, conta de energia, conta de água, internet, despesas com material de limpeza e manutenção técnica. Está no espaço cênico. Os grupos estão sempre pensando estratégias para poder pagar essas contas todos os meses, já que nós não temos nenhum tipo de incentivo ou edital que subsidie elas. Então, uma das formas que a gente encontrou Pessoas na calçada. Foi o PQP, que é um dos projetos mais antigos da casa, em que acontecem espetáculos teatrais aqui. Entram na Casa Ninho. E os espectadores, eles pagam quanto eles podem pagar naquele momento, que pode ser desde nada, caso você não tenha nenhum dinheiro, e quanto você puder pagar e você achar interessante investir no seu ver artístico. Ele sobe uma escada. Chega a um mezanino. Nós, os grupos gestores do espaço, estamos sempre pensando estratégias para a sobrevivência desse espaço. Controla a mesa de som. Entre as várias ações que a gente planeja estão projetos, editais, ações diversas. Em meio a equipamentos. Por exemplo, todo esse equipamento de sonorização e iluminação, ele foi fruto de um projeto que se chama Grupo Ninho de Teatro, 10 anos levantando poeira, que foi aprovado no edital Rumos Itaú 2018-2019, do Itaú Cultural, que possibilitou não só a circulação do Grupo Ninho de Teatro por várias regiões do país, mas também a aquisição de parte do material que compõe toda a parte técnica da Casa Ninho. O homem de bicicleta abre a porta da Casa Ninho e entra. Em 2011, o Grupo Ninho sentiu a necessidade de entrar em sala para ensaiar o novo espetáculo do Grupo Ninho. E aí, tendo em vista que o espaço da Casa Ninho é um espaço alternativo, a gente pensou muito na estrutura, como seria a recepção do público nesse espaço. Fotos da reforma. E de antemão a gente pensou também em convidar a Cecília Maria. Convidamos a Cecília Maria para a direção do novo espetáculo. Eliseldon Dantas. Que é o menino fotógrafo. E a partir daí nasce o primeiro espetáculo do Grupo Ninho na casa. Fotos do espetáculo. De encenação só são 16 metros, né? Por 4. Está no topo da escada. Então a gente pensou muito antes de entrar na sala de ensaio sobre como ficaria esse pessoal, a recepção ao público, né? E aí em 2012, Jânio ele volta a dirigir o Grupo Ninho. Ele traz o texto Jogos na Hora da Sesta. Fotos em preto e branco. E também houve a mesma configuração, né? Um formato de corredor. Em 2013, o Grupo Ninho, a Rita Cidade está terminando o curso de graduação em teatro pela Universidade Regional do Cariri. E ela tem um desejo muito grande de montar um infanto-juvenil com o grupo. Ela escreve mesmo o texto. Fotos coloridas. Que é a lição Maluquinha, e dirige. E aí, em 2016, a gente estreia o Poeira. Mas antes de estrear o Poeira, vamos fazer uma retrospectiva em 2009, que é onde nasce o Grupo Ninho, que é com o avental todo sujo de ouro. A pessoa de saia e chinelos entra na casa. Com a direção de Jânio Tavares. Antero, é você? Outra de saia e sandálias fica na ponta dos pés. A bênção, dona Alzira. Ela abre a mão, cai em grãos de arroz com casca. Na tela, espetáculo Avental todo sujo de ovo.
No palco, um tapete quadrado no chão, plateia em volta. A luz foca o tapete e o banco de madeira. 2 atrizes no palco, uma fora do tapete e outra sobre ele. A de fora fala. Tua canja já tá pronta faz hora. Poder vir quando a gente manda não. Fica lá, com aquela bomba de vagabundo. Teus amigos. Adianta a gente aí não te roubando? Adianta nada. Pois eu vou dizer pela última vez. Tô ouvindo, Antero, pela última vez. Que eu não quero mais confusão pra minha cabeça. A partir de agora, você vai cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha. E pronto, acabou a farra. Aí, Antero, se tu não quiser canja fria, tu pega tua mãozinha boa, acende o fogo e esquenta a panela, que aqui não é nem restaurante pra tu comer a hora que tu quer. É na hora que der pra mim fazer e olhe lá. Tá ouvindo, Antero? Aí, Antero, tu aproveita que eu não tô nem aí, tu entope teu queijo de sal. Pode ser assim que tua pressão suba, tu morra e me deixe. Ela se vira. A outra atriz vira-se lentamente para ela. Vai na direção dela. A bênção, dona Alzira. Dona Alzira corre para o banco, A senhora está passando mal? com a mão na boca. Eu vou lá dentro pegar uma água com açúcar pra senhora, viu? Era 2007. Pega um grão de arroz com casca no chão. Joaquina, eu e Edseu Solta arroz da mão. nos reuníamos com outras amigas e amigos do teatro para lermos textos teatrais. Foi nesse grupo de leitura que nós conhecemos Pisa no arroz. Avental Todo Sujo de Ovo. A história de Avental, como a gente chama, Rita Cidade. se funde e se confunde o tempo inteiro com a própria história do Ninho. Mulher branca. Porque foi esse processo que nos reuniu e que depois nos tornou o grupo. Ele está no nosso repertório até hoje e foi ele também que nos ajudou a nomear o grupo quando a gente sentiu necessidade. Porque nós pensamos, avental todo sujo de ovo, ovo, galinha, ninho. Tem cabelos vermelhos, lisos e longos. Em avental também estão presentes elementos que dizem muito de nós. No texto, a gente encontra o hábito de filhas e filhos, afilhadas e afilhados, pedirem a bênção Abre a mão. às suas mães, aos seus pais, madrinhas e padrinhos. A gente encontra também casas de comadres e compadres sempre de portas abertas, onde é possível se transitar com total liberdade e intimidade. Com as mãos, ela manipula arroz. Esse é um texto de Marcos Barbosa. Na encenação, que é assinada por Jânio Tavares, a gente tem um banco de madeira com tampo de couro de bicho, um tapete de arroz com casca, Mexe no arroz sobre o banco. dentre outras coisas, que são elementos que a gente encontra cotidianamente nas calçadas, nos quintais, nos terreiros, das casas dos nossos lugares. Para o trabalho de composição das personagens, Ela está sob um nós foco de luz. e a atriz Isitelécio, que foi convidada para complementar o elenco e que naquele momento foi também uma das fundadoras do grupo, pesquisamos pessoas do nosso cotidiano, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos e amigas, pessoas desconhecidas, e trouxemos deles para a cena o cheiro, a respiração, o ritmo, a melodia de ser dessas pessoas. E por isso eu penso que desde sempre, desde lá de Avental, a semente do trabalho do Ninho Pega um grão com os dedos e solta no ar. já estava plantada, que é da pesquisa Solta arroz da mão. de nós mesmas e mesmos, buscando, refletindo e poetizando Pisa e arrasta o arroz. a nossa essência e a nossa cultura. Um homem desce escadas e sai por uma porta. Ele usa máscara de careta, peça de retalhos de pano coloridos que cobre toda a cabeça e o rosto. Leva sinos na mão esquerda.
caminha pela praça. A imagem sobe, de cima ao centro da cidade. Uma porta se abre e sai uma pessoa descalça de saia longa alaranjada. É uma mulher com um pandeiro na mão. Ela gira em uma rua de asfalto. De máscara de proteção laranja, caminha pela rua e toca pandeiro. Descalça e de saia, uma pessoa solta terra vermelha da mão. Um rapaz atravessa a rua. Usa máscara de proteção. Encontra o homem de máscara de careta. Entram na casa ninho. Frente ao espelho, o homem tira a máscara de careta. Desde 2008, quando nós iniciamos, começamos com o espetáculo Bárbaro, né? Foram 7 espetáculos no repertório. Ediceu Barbosa. E ao longo desses 12 anos, nós fomos descobrindo essa linguagem. Essa linguagem hoje... Homem negro. A gente tem uma consciência de como a gente foi, desde o espetáculo Bárbaro... Tem cabelos curtos trançados. Se inspirando e poetizando o nosso fazer. Usa óculos e barba. A partir da cultura local, da tradição popular, da arte popular do Cariri, dos brincantes e mestres. Já no Bárbaro, na tela, espetáculo nós Bárbaro. Nos inspiramos nos caretas da tradição popular, né? Um espetáculo que falava de diferentes violências, né? E tinha um entremeios, né? Tinha ali uns caretas que faziam uma espécie de contra-regragem. Foto colorida de Ediceu. A gente inicia uma pesquisa, né, que é o Memórias de Mestres, que vai, depois de quase 2 anos, a gente estreia o Poeira, que o Poeira, aí sim, verticaliza todos esses referenciais de cultura local, de pertencimento, de ancestralidade, de pensar esse território cariri num processo de desconstrução do nosso trabalho de ator-atriz e de cena. Está sentado, né, no corredor. E como a gente tem dito, uma descolonização mesmo do nosso fazer, uma decolonialidade, pensando outros referenciais que não mais os eurocentrados. Pessoa descalça de saia Enquanto entra. poética do Grupo Ninho, a gente parte sempre de muita simplicidade. E na cena, tanto na cena como no trabalho de ator-atriz, muita simplicidade, seja na visualidade, seja na encenação. Tá vendo aquele terreiro ali, tá, meu filho? Ela aponta. E essa simplicidade, a gente encontra muita inspiração também na cultura popular local. Eu vou cobrir ele todinho, que é para as mocinhas dançar o coco. O espaço cênico está vazio e de luzes acesas. Na tela, espetáculo Poeira. Eu quero ser enterrada na terra. Eu vim da terra e é pra terra que eu quero voltar. Atriz com as mãos no rosto. Senhora Dona Sancha, descubra o seu rosto. Ela descobre o rosto. Seu rosto é de prata, quero ver a sua cara. Solta a terra com as mãos. Que anjos são esses que andam por aqui? É de noite, é de uma luz lilás a ilumina. Padre Nosso Ave Maria. Samer Hamari. O espetáculo Poeira, ele foi gestado em 2014. Mulher negra. Dentro do Laboratório de Teatro da Escola Porto Iracema das Artes. Cabelos crespos na altura do ombro. A gente submeteu um projeto que chamava Memórias de Mestres, a mimesis corpórea dos mestres da tradição popular do Cariri. E foi orientado pelo Lume Teatro, nas pessoas do Carlos Simeone e do Gesser de Souza. Está sentada no palco. Então a gente ficou 2014 pesquisando, 2015 aprofundando, e em 2016 a gente estreia o espetáculo Poeira, que tem a direção de Gesser de Souza e Ediceu Barbosa. Poeira fala de simplicidade, de afeto, de memórias. A gente foi buscar dentro da casa dos mestres e das mestras do Cariri essas narrativas de cada uma e de cada uma. Então, é um espetáculo que nos atravessa enquanto seres, enquanto artistas. É um espetáculo muito importante para a trajetória do Grupo Ninho, para a nossa história. Poeira. A mulher de saia laranja entra na casa. Poeira, poeira, de cima ela gira, poeira, a saia roda alta e leve. Sacode, sacode, meu bem. Sacode, sacode, sacode. Vai girando até o fundo da sala. O espetáculo Poeira é o trabalho que me aproxima do ninho nesse lugar de criação, né? Para além do lugar de planejamento. É um trabalho que me aproxima desse território cariri. Monique Cardoso. Me aproxima da minha história, dos meus ancestrais e, sobretudo,
me traz para perto de mim mesma. Em 2013 eu me aproximei do Grupo Ninho, que era um grupo que eu já admirava de longe, e propus planejamento estratégico para grupo. Ela está na janela. E porque o grupo já tinha uma certa organização, mesmo que de forma intuitiva, né? Já pensava sustentabilidade. Mulher negra de pele clara. E formas de continuar criando. E foi através do planejamento estratégico a gente consegue ferramentas para realizar os nossos sonhos. Tem cabelos crespos e longos. A gente está sempre caminhando a gestão com muito respeito aos processos criativos e às subjetividades que eles trazem, mas a gente está sempre com esse olhar. Os nossos projetos eles estão sempre alinhados a um objetivo muito maior, que é o objetivo de manter uma casa, de manter um trabalho de grupo, que é um projeto de vida para cada um de nós. Então a gente não faz projeto porque abriu um determinado edital. Fotos de grupos de pessoas. A nossa escola, Carpintaria da Cena, formação livre em teatro e tradição, assim como os nossos projetos de manutenção de grupo, os nossos espetáculos, os desdobramentos pedagógicos dos nossos trabalhos, eles sempre estão alinhados a um objetivo muito maior. Eles se comunicam, se complementam, dialogam. Por isso que a gente está sempre olhando para esse todo, né, criando estratégias criativas, afetivas, para se manter, para nos mantermos vivos, criando. Essa Casa Ninho, ela não é mais um espaço do Grupo Ninho e do Coletivo Atuantes, ele é um espaço do Cariri, para os grupos. Então a gente se sente na responsabilidade de pensar formas de manter esse espaço vivo, pulsante, para receber as pessoas, para criar, para fomentar. Então cada um de nós tem um compromisso que é muito maior, né? É um compromisso de vida. Fagner Fernandes. Lá em 2018, a gente começou a desenhar essa trilogia, na cozinha, que até o momento chama Trilogia Fractal Gêneros, através do processo criativo Descarga, com Sâmia, Joaquina e Rita. Homem negro. Só que até então a gente não sabia que seriam 3 espetáculos, né? Não tinha essa pretensão. Tem cabelos curtos e crespos. E isso foi se desenhando naturalmente ao longo do tempo, porque em 2019 nós, os meninos do grupo, começamos a sentir a necessidade de estar em sala de ensaio, de estar criando, de estar nessa movimentação, e a gente começou a se encontrar. Usa barba e bigode. Se encontrar aqui nessa cozinha, em volta dessa mesa, fazendo café, comendo bolo, comendo pão e conversando sobre as questões que estavam nos atravessando. Ele faz café. Nesse momento, naquele momento. E a gente percebeu que todas essas questões que nos atravessavam perpassavam pela questão das masculinidades, né? De como nossas masculinidades foram sendo construídas ao longo do tempo. Ediceu lava-louça. E aí a gente começou a criar através de nossas memórias, de nossas histórias, de nossas inquietações, de nossas marcas, de nossas ausências. E a gente sentiu necessidade, em determinado momento, de ouvir outras vozes, outros homens, que foi logo quando chegou a pandemia. E a gente aproveitou essa situação de pandemia, de isolamento social, para se encontrar ainda mais, só que virtualmente. Fagner põe copos na mesa. A gente abriu rodas virtuais de diálogos entre homens para discutir masculinidades. Ediceu cozinha calda de chocolate. Só que no meio disso tudo, a gente foi percebendo que esses 2 processos, o Descarga e o Cabras, que até então é o nome que a gente está dando para esse processo sobre masculinidades, a gente foi descobrindo que eles dialogavam, que eles conversavam muito dentro dessas temáticas, né? E a gente pensou, por que não, então, unir isso tudo? Uma pessoa abre a porta do banheiro. Sobre o vaso, uma mulher de cócoras e cabeça baixa. Ela levanta a cabeça e bate a porta. A imagem recua. A pessoa volta. Tem gente? Tem! Mas pode entrar. Sentada no vaso sanitário, Joaquina Carlos. Mulher branca de cabelos curtos avermelhados. Então, o Descarga é um processo que a gente está ainda, né, com as mulheres do Grupo Ninho. Ela usa óculos. Acontece nesse ambiente de banheiro, onde a gente narra as nossas intimidades. O Descarga pode ser necessariamente uma descarga elétrica com fricção, né, nessa intimidade, e pode ser também uma descarga que a gente dá e que entra tudo
pra dentro desse bojo. Mostra o vaso sanitário. Na cozinha, Ediceu corta o topo do bolo. Fura o bolo, põe a calda de chocolate. Polvilha coco ralado. Corta o bolo em fatias e coloca sobre guardanapos. Entrega as fatias na mão de várias pessoas. Rosto de Ediceu. Ele mastiga. De pé em roda, várias pessoas comem bolo. Elas aparecem uma a uma. Pés andam na direção da porta de saída. Elisieldon fecha a porta do banheiro. Apaga a luz. Fecha as cortinas. Ele usa máscara de proteção. Visto de cima, conforme ele caminha na direção da saída, as luzes se apagam. Ele coloca o cadeado na porta da casa ninho. De capacete, sobe na bicicleta. Na soleira da porta há uma casinha de João de barro com um ninho dentro. De cima, Chapada do Araripe. Permanecemos juntas e fortes, conectadas cada vez mais com nossos centros, outros lugares, outros olhares. Nesse momento, nossas experiências, práticas, saberes e tradições são nossos territórios criativos e de resistências. Apesar dos perigos, somos nós, no Batente. Até a próxima. Apesar Créditos resumidos. Realização: Governo do Ceará, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Porto Dragão. Idealização e produção: Porto Dragão, Hub Cultural do Ceará. Música de abertura e encerramento: Nós ao Vivo, por Daniel Medina. Episódio 4, Grupo Ninho de Teatro. Ediceu Barbosa, Elisieldon Dantas, Fagner Fernandes, Francisco Francieudes, Joaquina Carlos, Monique Cardoso, Rita Cidade, Sâmia Ramari. Libras, Arte em Libras, Acessibilidade Cultural. Tradução e interpretação: Vinícius Schaeffer. Revisão: Kundesh Nobre. Audiodescrição: Gerente de Projeto Fernanda Braencha. Roteiro: Débora Haupt. Consultoria: Gustavo Torniero. Locução: Luísa Braencha. Mixagem: Leonardo Braencha. faz a festa, todavia é boé, sempre em frente. Bom, beleza, né? Esse foi o Nós no Batente com o Grupo Ninho de Teatro. Se quiser rever esse episódio, ele está completo no canal do YouTube do Porto Dragão e logo mais aqui também no canal da TVC. Só reforçando que a equipe do Porto produziu esse material já durante a pandemia, entre os decretos de isolamento rígido, mas obedecendo todas as normas de biossegurança para evitar assim o contágio do coronavírus. E vou ficando por aqui, lembrando sempre daquelas regras básicas que é sempre preciso relembrar, que é higienizar bem as mãos, respeitar o distanciamento físico entre as pessoas, usar máscaras e evitar aglomerações. Cada um fazendo a sua parte, cuidando de você e cuidando também do outro. Uma boa noite para você e até mais!